Sejam bem-vindos ao A Teoria de Tudo. Vamos falar sobre a ciência dos templos do Antigo Egito. Agora, este slide aqui da obra-prima de Schwaller de Lubies, chamada O Templo do Homem. O livro é intitulado com a foto mestre em Karnak. Portanto, a primeira coisa a perceber é que esse ser em particular era considerado o iniciador da cultura espiritual do Egito, e quando os egípcios usavam a cabeça de um animal, representava um estado de consciência e um tipo de poder primordial. Não era que eles adorassem os animais, eles entendiam que vários aspectos do poder da mente de Deus se manifestavam em diferentes seres e processos, e que o estado de consciência e o poder se manifestavam em animais específicos. E esses animais então tinham a cabeça no corpo de um ser humano. Agora, esse ser não era referido como Thoth do Egito. Isso é um erro grego posterior do nome. O nome original é Djehuti ou Djehuti, e este ser é mostrado esticando o cordão. E o ritual de esticar o cordão no Antigo Egito tem a ver com o mistério que é central em toda a grande tradição espiritual. Como é que somos seres espirituais conscientes, vivendo em um mundo físico, em um corpo físico, e não lembramos quem somos, como chegamos aqui? Tem a ver com todo o processo de criação conectado ao que pensamos hoje como geometria sagrada. O processo de mover-se do que na física hoje chamamos de singularidade. Isso sempre foi o conceito do centro em tradições antigas, como o ponto Bindu na tradição do Himalaia, e a partir desse começo dimensional, zero, ponto central unificado, você então se move para a primeira dimensão do espaço. Então ele está esticando o cordão para começar a criar espaço, para começar a criar um recipiente no qual seres conscientes podem evoluir e alcançar estados mais elevados de desenvolvimento. Após fazer o movimento dimensional 1 e o movimento dimensional 2 e o movimento dimensional 3, você criou um espaço tridimensional. Agora, o que está por trás disso? Nas paredes do templo, isso também está no livro de De Lubitz, e aqui ele chama de Mestre dos Números em Karnak. Mostra algo que os egiptólogos sabem, mas não entendem o significado, que é que há uma rede de fundo que os mestres designers, no Antigo Egito, usavam para dispor as figuras na parede do templo. Mas não era simplesmente algo para que você pudesse organizar os aspectos da arte na parede. Na verdade, tinha um componente vibracional. E então, o que está sendo representado aqui na grade é que uma das grades principais era uma grade de 19 níveis e havia um poder particular no número 19. Toda a tradição clássica entende não apenas a geometria sagrada, mas também a numerologia sagrada, assim como a forma tem poder. Assim, os números têm poder? Agora, a tradição que entendeu melhor o poder do número 19 foi o Antigo Egito, e isso fazia parte da grade vibracional de 19 níveis deles. Então esse conhecimento passou para a próxima cultura espiritual que entrou naquela área, que foi o Islã. E hoje o 19 é um número sagrado no Islã. A grade de energia de fundo também é representada de uma forma maleável, que pode ser diretamente manipulada e aplicada nas mãos dos iniciados. E assim, quando você vê nas paredes do templo no Egito, a imagem do iniciado com a rede em suas mãos. A rede é realmente o tecido do espaço-tempo. É a grade vibracional por trás de todo ser vivo e de toda a estrutura no mundo fenomenal. E então, os hieróglifos que acompanham isso frequentemente dizem algo como eles estão sendo ensinados a como pegar e lançar magia. Mas isso é uma tradução de um termo antigo egípcio. E devemos ter em mente o ditado do grande escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, de que a magia é um termo que damos para uma forma de tecnologia que não podemos entender. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles estão sendo ensinados a como usar matrizes vibracionais, grades vibracionais que estão por trás de tudo. O mundo físico, incluindo o corpo físico humano, é baseado em uma grade vibracional específica. Agora, assim como Jyoti foi mostrado na ilustração anterior dos templos, aqui temos uma interação entre um desses grandes seres e o faraó. E hoje, quando traduzimos o texto egípcio para o inglês,
traduzimos para dizer que isso é um deus ou uma deusa. Mas isso não era um conceito do Antigo Egito. Eles não usavam o termo deus ou deusa, eles usavam o termo natureza. E natureza é baseada na linguagem hieroglífica que representa fonética. Como as letras NTR, natureza significa uma força consciente da natureza. E assim, para eles, não havia dicotomia entre um ser consciente e uma força da natureza. Enquanto hoje temos uma tremenda dicotomia e pensamos na natureza como um mecanismo de relógio que pode ser manipulado de alguma forma externa. Mas toda a tradição clássica, especialmente a antiga egípcia, entendia que as forças da natureza são conscientes. Elas podem ser comunicadas e parte do processo de iniciação de aprender a se comunicar com as forças da natureza. O termo natureza é a base para o termo natureza em inglês moderno. E assim, eles são as forças conscientes da natureza, e o iniciado humano se estende para se conectar a elas, como você vê com a mão agarrando o braço. E então a natureza interage com a pessoa através de formas específicas mantidas na mão. Então aqui temos o cetro, o as e a anque. Agora, essas coisas são interpretadas hoje por egiptólogos como símbolos abstratos para que a arte represente a vida, por exemplo. Mas há muito mais nisso. Essas coisas são emissores de energia geométrica que as formas que representavam, na verdade, eram as formas que emitiam poderes vibracionais específicos. E você vai notar que as formas são introduzidas ao redor das cavidades sinusais da pessoa. E eu fui a uma conferência há um ano aqui no Vale do Silício. Foi a Transconferência, na qual as pessoas estavam desenvolvendo novas tecnologias para poder manipular estados cerebrais humanos. E muitos desses dispositivos são baseados em inserir diodos no nariz e ser capaz de ativar aspectos do cérebro através de taxas de piscagem específicas com esses LEDs, que então afetam diretamente os estados cerebrais, porque descobriram que ao inserir luz na cavidade nasal, você pode afetar diretamente o cérebro. E assim você pode ver que eles estão fazendo a mesma coisa aqui. Há uma conexão direta com a pineal, a pituitaria e todas as forças no terceiro ventrículo do cérebro, o que foi chamado de caverna de Brahma na tradição do Himalaia, através da introdução pela cavidade nasal. Portanto, o conceito aqui é que o iniciado está aprendendo a se comunicar com os tecelões, e as formas geométricas emitem tipos específicos de energia que fazem parte da iniciação e permitem a manipulação da rede. Então, ao lado, há um pêndulo do Antigo Egito, que eles chamavam de pêndulo de observação, e o pêndulo grande. Os pesquisadores franceses posteriores simplesmente o chamaram de pêndulo egípcio ou capuz hemisférico cria, uma onda portadora penetrante de energia que sai da ponta, e as linhas em zigue-zague duplo, que tem um efeito energético, mas também são a letra N na linguagem hieroglífica. Na verdade, mudam o estado vibracional do raio que vem do capuz hemisférico. Assim, quando ele sai da ponta, ele foi purificado de alguns de seus componentes prejudiciais. E assim, quando vemos todas essas imagens, mais uma vez, dos emissores de energia geométrica que estão sendo usados para a interação entre as letras, as forças conscientes superiores da natureza, e os seres humanos que estão em um nível de iniciação superior. Há radiações sutis específicas vindo de formas geométricas. Essa é a verdadeira ciência da geometria sagrada. Grande parte do que descrevemos na metafísica moderna, com geometria sagrada, é um aspecto intelectual, mas não a verdadeira ciência energética. No Antigo Egito, eles usavam a ciência energética da geometria sagrada e o poder da onda causada pela forma. Portanto, o arco não é apenas um símbolo intelectual que representa a vida. Na verdade, emana uma onda portadora penetrante de sua base e a onda vibracional oposta de seu topo. É por isso que em imagens do Antigo Egito, às vezes você verá o topo indo em direção à cavidade nasal, para o cérebro da pessoa, e às vezes eles serão virados para a base. Alguns dos segredos do Antigo Egito, através desta ciência vibracional, é que diferentes formas geométricas baseadas na onda causada pela forma criam diferentes.
efeitos energéticos. Mas há um nível mais profundo por trás disso, e é diferente. As formas geométricas realmente ressoam com diferentes níveis de criação ou planos da natureza. Portanto, esta é uma forma que usamos em um nível avançado de biogeometria chamada Pêndulo Universal Ibrahim Karim. E ela combina, na verdade, formas de múltiplos níveis diferentes: o físico, o vital, o emocional astral, o mental, o causal, o espiritual e os níveis divinos. Todos têm geometrias específicas que ressoam com eles. Isso significa que, usando a forma geométrica correta, os antigos egípcios entenderam que poderiam criar uma troca ressonante direta, como com uma antena baseada na geometria sagrada. A geometria sagrada se tornou uma antena para ressoar com um plano superior específico. Portanto, por exemplo, se olharmos para este nível, o que no ser humano é o corpo emocional e a função emocional, e referido como um plano externo na tradição ocidental, como o plano astral vindo de uma raiz Astor, significando estrela, significando uma fonte de luz e as formas que se conectam a isso, ou a forma de um hemisfério ou uma pirâmide. Então, quando eles usavam a forma de uma pirâmide, a própria forma age como uma antena para o plano astral. E é por isso que eles sabiam que, ao modificar a forma na pirâmide, fazendo uma leve depressão no centro das 4 faces da pirâmide, é tão sutil que você não consegue ver do chino. Você tem que ver do ar. Você pode ver aqui a leve depressão nas faces das principais pirâmides do Planalto de Gizeh. O que isso fez é mudou a ressonância da pirâmide do plano astral geral, onde o astral inferior tem algumas energias questionáveis, para ressoar com o astral superior. E quando você faz isso, limpa a energia que está sendo projetada pela pirâmide. Portanto, um dos grandes segredos é que as geometrias agem como antenas para ressoar com planos superiores de criação. E então, como efeito secundário, elas emanarão através da onda causada pela forma uma vibração particular que é o resultado dessa conexão específica. E eles sabiam o suficiente sobre isso para trabalhar com subfaixas ou subenergias dentro da faixa geral. Portanto, a localização da Câmara do Rei dentro da Grande Pirâmide não está exatamente no meio, onde você poderia esperar que estivesse. Não está no meio. Está cerca de 6 graus e 15 minutos fora do centro. E isso é para obter uma onda portadora específica. É um ponto doce para poder conectar uma pessoa, através de uma onda portadora, a níveis dimensionais superiores. É por isso que aquele lugar na Câmara do Rei foi usado para esses rituais iniciais, como descrito pelos maçons e outros. Sejam bem-vindos à Teoria de Tudo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um comentário e um like. Obrigado.